Tudo que falamos sobre os outros, a nossa mente, ela entende como um reflexo de nós mesmos. Hoje eu quero fazer esse vídeo porque eu sei que todos nós já caímos em algum momento nas fofocas. E muitas vezes a gente esquece, né, de perceber o quanto isso traz consequências, às vezes, que são bem complicadas. Vou explicar para vocês como que isso funciona no nosso cérebro. O nosso cérebro, ele não consegue distinguir muito bem aquilo que falamos sobre os outros e aquilo que pensamos sobre nós. Cada vez que criticamos alguém, nós ativamos o mesmo circuito de julgamento interno. É um efeito espelho. A crítica constante, ela acaba gerando dentro de você um sentimento de comparação. É justamente nos momentos em que você está ali falando mal de alguém, começa a gerar dentro de você uma adrenalina cortisol, o que te faz ficar muito estressada. Deixa o nosso corpo com um estado de luta. E aí é justamente nesse momento que começa a vir os estresse, a ansiedade, e isso acaba formando ali dentro de você uma irritabilidade muito grande. Você passa o tempo todo a notar cada detalhezinho das pessoas, mas na verdade o que você está notando é algum defeito que há dentro de você. Estudos de psicologia, eles mostram que pessoas que fofocam demais tendem a ter mais desconfiança social e menos vínculos profundos. Acaba gerando dentro de você um círculo vicioso, sabe? De não se amar, de ter muita negatividade dentro de você, de não acreditar em você mesmo. É inacreditável, sabe? Porque assim, quanto mais a gente fala mal das pessoas, mais a gente acha que nada dá certo, mais a gente começa a achar defeito em tudo. Uma coisa que a gente percebe muito é que as pessoas que ficam falando muito mal dos outros, elas temem um dia também cair na boca das pessoas. Pode reparar, essas pessoas elas têm muito medo de também ser alvo de fofocas, das pessoas ficarem reparando muito ali naquilo que ela tem como defeito. E esse tipo de pessoa, ela acaba criando relacionamentos superficiais. Você pode ver, essas pessoas que têm muito costume de falar mal dos outros, elas sempre trazem para perto de si pessoas também que são inseguras, que são muito fáceis de serem manipuladas. E nesse momento, a pessoa passa também a ter uma diminuição da empatia. A pessoa acaba se tornando incapaz de se colocar no lugar do outro. Exemplos práticos. Quando você critica uma pessoa pela roupa. Na próxima semana, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar mais preocupada com a roupa que você vai usar. E essa preocupação é justamente pelo seguinte: o julgamento que sai acaba gerando em você uma falta de segurança. Eu vou falar para vocês sobre as consequências espirituais que a fofoca extrema gera. A visão espiritual, palavras, ela tem energia. Cada palavra negativa gera uma atmosfera pesada. Falar mal prende a mente no ressentimento, na comparação e também na inveja. Na Bíblia e também nas outras tradições, diz o seguinte: sai da nossa boca somente aquilo que o nosso coração está cheio. Então, quando você pensar em falar mal de alguém, sair fazendo fofoca, pense bem nisso, porque tudo aquilo que você coloca para fora da sua boca é aquilo que o seu coração tá cheio. Se seu coração tá cheio de mágoa, você vai enxergar ali mágoa em todo mundo. Se seu coração tá cheio de ódio, você vai passar a odiar demais as pessoas. O coração também estiver cheio de amor, aí nesse momento você vai pensar bem se você fala mal do outro ou não. A longo prazo, isso acaba afastando de você pessoas boas e também boas oportunidades. Porque ninguém gosta de estar perto de alguém que só emite críticas. As pessoas se sentem mal com isso. E essa energia, ela acaba passando mesmo que você não perceba. Quando você carrega esse tipo de sentimento dentro de você, se você se acostuma a estar sempre falando mal dos outros, você acaba se tornando sim uma pessoa energeticamente pesada. Agora vamos entender um pouquinho de como que isso acaba afetando também a nossa autoestima? O hábito da crítica, ele reforça a ideia de que ninguém é bom o suficiente. E aí o cérebro, ele acaba aplicando essa lógica em nós mesmos. E aí você sabe qual que é o resultado? É a autocrítica excessiva. Você mesma começa a achar que tudo que você faz é ruim, que você não presta pra nada, que tudo que você coloca a mão não dá certo, porque você começa a gravar isso dentro do seu cérebro. E quando você coloca isso na sua mente, ela vai mandar essa informação pro seu subconsciente e ele vai fazer com que isso se torne realidade, porque o seu pedido é uma ordem. Você pode perceber que esse tipo de pessoa que fica julgando demais os outros, elas se tornam pessoas extremamente perfeccionistas, porque elas têm muito medo de não fazer com que as coisas saiam perfeitamente e acabar caindo na boca de alguém. Agora, se você está assistindo esse vídeo e você se identificou sendo uma pessoa muito crítica, né, uma pessoa que fala muito mal dos outros, você pode estar se perguntando, mas tem como mudar esse padrão de vida? E eu falo para vocês que tem sim, tem como você mudar isso dentro de você. Para que você consiga mudar esse padrão, você tem que ter uma autoconfiança
autoconsciência e analisar quando que você está caindo nessa armadilha de estar sempre falando mal, de estar sempre criticando, de estar sempre apontando o erro dos outros. O que você pode fazer também é uma substituição. Quando você enxergar algo negativo em alguém e você for querer falar mal dessa pessoa, ao invés disso, você vai enxergar um lado bom que a pessoa tenha. E você vai exaltar exatamente esse lado. Você vai falar para outras pessoas sobre, quando a pessoa chegar lá para você e falar mal, fala assim, mas olha, pelo menos ela é uma boa mãe, ela faz coisas legais ali pra família dela. Você viu a festa que ela fez ali, como ela decorou bonito, como ficou bacana? Então, começa, sabe, a substituir isso. Aos pouquinhos, você vai começar a enxergar mais o lado bom das pessoas do que o lado ruim. E isso vai transformar o seu coração, a sua mente, os seus atos, as coisas que vão acontecendo ao seu redor. A sua energia começa a mudar e as pessoas começam a se sentir bem em estar ao seu lado. Quando você tiver numa rodinha ali que tiver uma galera falando mal da outra, sabe? E você tá ali naquela situação, eu acho que a melhor coisa que você tem a fazer é tentar trocar o assunto, né? Se você não conseguir sair, se você tá ali, você saiu com uma galera e vocês estão todos juntos, que tal, ao invés de falar mal de alguém, você fala assim, gente, vamos parar de falar mal dos outros, vamos falar de uma ideia que a gente pode ter? Então, colocar ideias, falar sobre assuntos, contar sobre um filme que foi legal, sobre algo que foi bom pra você, sobre novos acontecimentos, sobre o que tá se passando ali, né, na nova novela, na nova série. Que tal você substituir tudo isso? Porque eu tenho certeza que aos pouquinhos você vai começando a se afastar cada vez mais de pessoas que ficam falando mal dos outros. A prática da gratidão. Quando você faz a prática da gratidão, você tá treinando o seu cérebro exatamente a só olhar o lado bom das pessoas. Começa a agradecer. Olha, meu marido, ele faz alguma coisa ali que não é bacana pra mim, mas ele tem um lado de ser um cara muito provedor, sabe? Tipo, ele é bagunceiro, mas ele é provedor. Então você, ao invés de ficar ali criticando a bagunça dele, você vai agradecer por ele ser um homem que é provedor, por ele ser um bom pai, por ele ser uma pessoa que está ali atenciosa com você. Se você tem uma mãe que às vezes ela é muito difícil, ela é uma mãe meio brava, mas que ela faz uma comida gostosa, começa a agradecer essa comida maravilhosa que ela faz, que enche a sua barriga, que te acalenta. Enfim, comece a enxergar esse lado mais positivo das pessoas. O seu cérebro ele vai treinando. O nosso cérebro, gente, ele se acostuma com aquilo que a gente faz rotineiramente. Então, se você criar essa rotina de agradecer, ele vai começar a entender que você só vê o lado bom. E aí ele vai te mostrar mais o lado bom. E aí ele vai trazer mais coisas boas para sua vida. É uma forma de você conseguir substituir essa sua forma, né, de às vezes ser, né, esse seu estado de ser nesse momento, que é o de ficar falando mal das pessoas. Círculos positivos. Escolha, gente, escolha andar com pessoas que te puxam para cima e não com pessoas que te puxam para baixo. Você não precisa estar com alguém que só reclama da vida o tempo todo, que não enxerga nada de bom naquilo que está ao redor. Poxa, a gente está vivo, já é uma coisa pra gente acordar e agradecer. Então como é que você já acorda com alguém que tá ali, sabe, o tempo todo pesado, o tempo todo falando sobre coisas ruins, o tempo todo colocando ali todas as coisas negativas que acontecem na vida? Então se afasta, aos pouquinhos se afasta. É diferente de você ter uma amiga que está passando por um período de problema e você vai estender a mão, porque nós somos cristãos e é para isso que a gente tá aqui, também para ajudar a elevar também a vida dos outros. Isso é uma coisa. Agora, se você tá com uma pessoa ali andando junto, com uma pessoa que é fofoqueira, que passa o tempo todo enxergando o defeito dos outros, que só fica ali falando mal, pra quê que você vai andar com ela? Fala pra mim. O que você vai trazer de bom pra sua vida? Ou, sabe o que você pode fazer? Se você gosta muito dessa pessoa, começa a falar pra ela, amiga, olha, vamos olhar pro lado bom das coisas. Eu assisti esse vídeo aqui, ó, vou te mandar. Aí você pega esse vídeo que você tá assistindo aqui e já envia pra ela. Que aí vai ser uma forma dela começar também a mudar os atos, os costumes que ela tem, né? Ela vai começar a querer ser diferente, porque ela vai ver também que você é um exemplo vivo de mudança. Isso é muito legal, então perceba bastante isso e comece a andar com quem te puxa pra cima e não com quem te afunda. Vamos recapitular? Falar mal afeta mais a nós mesmos do que aos outros. E antes de falar mal de alguém, pergunte a você mesma, o que isso revela sobre mim? O que isso revela? Eu tô falando mal daquela pessoa, tô falando sobre um defeito dela. O que isso fala de mim mesma? Começa a pensar isso quando você pensar em falar mal de alguém. Outra pergunta que você pode fazer para você mesma é a seguinte: quando eu faço isso, eu estou ajudando a construir ou a desconstruir? Pergunte sobre isso também. E ó, tem mais uma coisa que eu não falei aqui para vocês no vídeo. Pare também de ficar ali na internet criticando demais as pessoas.
E isso também acaba trazendo para você uma energia muito ruim e você acaba sendo notada pela pessoa negativa que você é. E eu tenho certeza que você não vai querer isso. Agora vamos fazer uma ação? Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com as pessoas, né? E falar assim, olha, amiga, vamos ficar 7 dias sem falar mal de ninguém para ver o que acontece dentro de nós. E aí você começa a observar o que acontece na sua mente e no seu coração. E eu tenho certeza que o que você vai passar nesses 7 dias vai ser uma mudança extrema na sua vida. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no canal e já aproveita também e compartilha com aquela sua amiga que tem o hábito de ficar ali, ó, criticando os outros, falando mal, fazendo aquela situação inteira. Fala assim, amiga, hoje chegou o dia da nossa grande mudança. A gente vai parar de falar mal dos outros, tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.